Eu vou compartilhar aqui a tela. Tá. Então, gente, começou então aqui já a gravação, né, do nosso cursinho pré-ENEM de Biologia, realizado pelos bolsistas universitários da UENG de Ubá, tá, do curso de Ciências Biológicas. Então, na live de hoje, tá a Rosane e o Marcone, tá? Então, a partir de agora, meninos, vocês podem começar a aula de vocês, tá bom? Muito obrigada, João Paulo. Boa tarde a todos. Vamos iniciar hoje a nossa monitoria pré-ENEM. Só um minuto. Abriu, espero que vocês sejam. Depois me avisa. E o assunto de hoje nós vamos falar sobre histologia animal. Vamos falar sobre o tecido epitelial hoje. Então, o que é, né, a histologia, né? Histologia é uma palavra derivada do grego, onde isto é célula e logia, né, o logos, é estudo, né? Então, histologia é a ciência que estuda os tecidos biológicos desde a sua formação, né, desde quando elas são originadas, a estrutura do tecido, né, e aí tem os tipos diferentes de células, e o funcionamento, né, desses tecidos. E nós podemos denominar como tecido todo o conjunto de células diferenciadas, semelhantes, morfo, que remete à forma, né? Morfo e fisiologicamente, que possuem a mesma origem embrionária e desempenham uma função específica. Então, vamos iniciar aí falando do tecido epitelial. E quais são aí as características do tecido epitelial? Então, ele tem a ausência de espaço entre as células, ou seja, são células justapostas. Quando vocês ouvirem esse termo células justapostas, quer dizer que elas estão bem juntinhas ali, um do lado da outra, então não tem espaço ali entre elas. Esse tecido ele não é vascularizado, tá? Ou seja, não tem vasos, né, nesse tecido. E possui pouca ou até nenhuma substância intercelular ali entre as células. E esse tecido possui uma grande capacidade de renovação celular. E qual que é a principal função aí do tecido epitelial, né? É proteger o corpo contra a penetração de micro-organismos, substâncias químicas e agressões físicas. Ou seja, né, aí ele age como uma barreira física, né, gente? Então, assim, está protegendo a gente de substâncias químicas, né, que, por exemplo, podem ser tóxicas, né, ou até mesmo se vocês repararem coisas que nós manipulamos em casa e que são substâncias químicas que às vezes vai deixar a pele da gente ressecada, né? Está ressecando a pele, mas está protegendo o interior do nosso organismo, né? E serve como uma barreira física também a micro-organismo, né? Igual a gente falou. Então, assim, muitos micro-organismos aí a gente acaba não contraindo porque a gente tem essa barreira aí, né? Que é o nosso tecido epitelial. E também de agressões físicas, né? Por isso que, vamos supor, você tropeça, esbarra em alguma coisa aí, fica roxo, acontece aí, claro, um extravasamento sanguíneo, por isso que dá essa lesão, mas assim, querendo ou não, amorteceu ali, né?
protegeu dessa agressão aí, dessa batida que a gente sofreu. E de acordo com a forma das células, a gente pode classificar o tecido epitelial em pavimentoso, que é quando as células se apresentam achatadas. Vou mostrar aqui para vocês. Aí, ó, igual nesse primeiro aí, ó, a gente vê no epitélio simples e no estratificado, então a gente vê ali que elas estão se apresentando achatadas, estão vendo? Ó, bem achatadinho. E um exemplo de onde nós podemos encontrar o epitélio pavimentoso é na epiderme. Nós temos também o cúbico, que é quando as células possuem um formato de cubo. Vou mostrar aqui para vocês, ó, tá vendo? É um cubo mesmo. E aí a gente pode ver no simples e no estratificado. E podemos encontrar o tecido, né, das células com a forma cúbica nos ductos das glândulas, túbulos renais, epitélio germinativo do ovário e na retina, né? A retina fica nos nossos olhos. E nós também temos aí o prismático, ou também conhecido como cilíndrico, que são as células assim mais altas e retangulares, ó, como a gente pode observar aí na imagem. E nós podemos encontrar esse tipo de células na mucosa do estômago, nos nossos ductos biliares e nas tubas uterinas. Então, passar aqui mais uma vez para vocês poderem observar com mais calma. Aí o epitélio pavimentoso, cúbico e prismático. E aqui eu falo para vocês que os epitélios eles também vão se classificar de acordo com as camadas de células constituintes. Então, aí o epitélio simples, qual que é a característica dele? Apresenta apenas uma camada de células. E onde que a gente vai encontrar? Intestino e vasos sanguíneos. Aí vocês estão vendo aqui, ó, simples. Aí a gente tem tanto nos 3 tipos de células, pode ser pavimentoso, cúbico ou prismático, a gente tem o epitélio simples, apenas uma camada de célula, né? No pseudoestratificado, nós temos uma camada de células, só que elas são depositadas em diferentes alturas, porque elas têm tamanhos diferentes. Então, vai ficando aí em diferentes alturas aí. E a gente pode encontrar esse tipo de epitélio nas nossas fossas nasais, na traqueia, nos brônquios e nos órgãos reprodutores. Deixa eu ver isso aqui na frente. Aqui, ó. Lá no último, ó, é o epitélio pseudoestratificado, para vocês verem. Que é uma camada, mas confunde a gente com o estratificado, né? Porque elas têm tamanhos aí diferentes. E já no estratificado, é quando a gente tem várias camadas de células, né? E a gente vai encontrar na pele e no estômago. Então, nas 2 imagens aqui, ó, a gente consegue ver na parte de baixo aí, é um epitélio estratificado, mostrando ele com células pavimentosas, cúbicas e prismáticas aí. Mas vocês podem observar que são várias camadas de célula, ao contrário ali do epitélio simples, que tem uma camada só. E a gente pode observar nessa imagem aqui também, comparando os 3, ó. Tanto o simples, com o estratificado, e o pseudo-estratificado. E aí, continuando, né? Sobre os epitélios, né, ou seja, debaixo dos epitélios, nós temos o tecido conjuntivo. E entre o epitélio e o tecido conjuntivo, nós temos aí uma camada constituída de colágeno, que essa camada vai ser chamada de lâmina basal.
E aí, lá nessa lâmina basal, vai ser onde ocorre as trocas de substâncias, porque, né, como eu disse para vocês, o tecido epitelial ele não possui vascularização sanguínea, então vai ser na lâmina basal, né, a camada constituída de colágeno, onde vai haver aí as trocas de substâncias. O tecido epitelial ele é encontrado na epiderme, né, revestindo todo o nosso corpo, nas mucosas, né, revestindo os órgãos ocos, como, por exemplo, aí a mucosa gástrica, né, que é a mucosa do... Gente, me fugiu o nome do órgão. Estômago. A mucosa intestinal e a mucosa bucal, essa mucosa que a gente tem por dentro aí da nossa boca, né? Então, é um tecido epitelial e também encontrado nas serosas, né, que é o revestimento externo dos órgãos, como, por exemplo, ali a pleura, que é o revestimento que protege os nossos pulmões, o peritônio, que protege os órgãos ali do nosso ventre, e o pericárdio, que é a serosa que reveste e protege ali o nosso coração, tá bom? Nós temos também aí o epitélio glandular, né? Ele é especializado na secreção de substâncias. As glândulas, né, que são formadas aí pelo epitélio glandular, elas são órgãos capazes de produzir e liberar secreções. E geralmente as glândulas são formadas por várias células. No entanto, a célula do tipo caliciforme, presente na traqueia e no intestino, ela é considerada uma célula, uma glândula unicelular. E aí nós temos dois tipos básicos, né, de glândulas, que são as endócrinas e as glândulas exócrinas, que se originam... eu não coloquei a imagem, mas enfim, eu vou explicar para vocês aqui os tipos, né? Geralmente aí, né, o que as glândulas secretam, né? Que eu falei que elas liberam, né, secreções, podem produzir e podem liberar secreções, né? E aí, ou seja, pode ser tanto o que a gente conhece realmente como secreções, por exemplo, lágrima, né? Saliva, o muco nasal, né? Ou também pode ser hormônios, tá? Então, aí as glândulas do tipo exócrina, elas fazem que tipo de secreção? Secreção externa, ou seja, ela libera uma secreção ali para as cavidades ou superfícies. E os exemplos são as glândulas sudorípara, lacrimal, mamária ou salivar, né? Igual eu disse aí para vocês, a sudorípara vai produzir o quê? O suor, né? Então, igual tá falando aí, faz uma secreção externa, né? Que vai para a superfície, né? Por exemplo, a gente está suando, né? Então, né, por exemplo, na nossa axila, lá no interior tem essa glândula sudorípara, vai produzir o suor, né? Que vai sair aí para a superfície, né? Da pele. Lágrima, ó, lacrimal onde vai produzir as lágrimas, mamária, né? Onde vai produzir e secretar o leite, e salivar, glândula salivar vai produzir a saliva, né? Que vai sair ali na nossa boca. A glândula do tipo exócrina, ela secreta para o interior, né? Vai para o sangue. E aí vai ser o tipo de, vai ser o exemplo aí, vai ser as glândulas hormonais, né? Aquilo que eu falei com vocês, que vai produzir hormônios. E aí os hormônios, eles vão para o nosso sangue, é uma secreção interna.
E temos aí também glândula do tipo anfícrina, ou seja, ela produz secreção mista. Pode tanto ser uma secreção externa ou interna. E o exemplo de glândula que nós temos é o pâncreas. Agora nós vamos iniciar aí as atividades com o Marconi. Marconi, você vai querer que eu pare de projetar para você começar? Sim, eu já vou começar a projetar aqui. Então tá, então eu vou sair aqui para o Marconi começar a projetar de lá, tá bom, gente? Deu certinho aí? Sim. Então, tinha uma imagem que não carregou, que a Rosane mostrou para vocês, era essa aqui, ó, da glândula exócrina e da endócrina. A gente pode ver o formato que fazem os conjuntos de células, né, os tecidos. Por exemplo, na exócrina, essas representadas maiorzinhas aí, que vão fazer esse papel de glândula. O resto seria, no caso, por exemplo, a pele, né, no caso de uma glândula de suor. E ali já um líquido sendo expelido. Na endócrina, por exemplo, ela expele hormônio, ela está no centro dos capilares esses que são veias muito fininhas, né? O pessoal chama de capilares porque são realmente muito fininhos. E vai passar o sangue ali. Esses capilares eles são tão fininhos que o hormônio consegue passar por entre as paredes dessas veias pequenas e já consegue fluir para outro lugar, né? É só isso mesmo. Então vamos para as atividades. Número 1. Os tecidos animais descritos no quadro são formados por um conjunto de células especializadas e a organização estrutural de cada um reflete suas respectivas funções. De acordo com a organização estrutural dos tecidos descrita, aquele que possui a capacidade de formar barreiras contra agentes invasores e evitar perda de líquidos corporais é o tecido. Temos aqui o tecido ósseo, células encerradas em matriz extracelular rica, principalmente em fibras colágenas e fosfato de cálcio. Conjuntivo denso, grande quantidade de fibras colágenas. Conjuntivo frouxo, fibras proteicas frouxamente entrelaçadas. Tecido epitelial de revestimento, células intimamente unidas entre si, podendo formar uma ou mais camadas celulares. E, por último, o tecido muscular estriado esquelético. Longas fibras musculares ricas em proteínas filamentosas. De acordo com a organização estrutural dos tecidos descrita, é aquela que possui a capacidade de formar barreiras contra agentes invasores e evitar a perda de líquidos corporais é o tecido. 3 pontinhos. Esperar vocês responderem aí. Vou deixar aqui, ó, já que cada uma é uma letra, vou deixar aqui para vocês lerem melhor. E já vou abrir o chat para ver as mensagens. O Thiago falou letra B e não, é o epitelial de revestimento. A Rosane explicou antes, esse tecido epitelial ele forma uma barreira física, né? E ele fala, de acordo com a organização estrutural dos tecidos descrita, aquele que possui a capacidade de formar barreiras contra agentes invasores, que é isso que eu falei,
essa barreira física, e evitar a perda de líquidos corporais. Imagina que você fosse puro osso e músculo, né? O músculo ele não é altamente hidratado. Se bate um sol ali, meu amigão, você ia secar em 2 minutos. A pele te protege de muita coisa, além de proteção contra choques, que nem a Rosane falou, desidratação, que é a questão aqui, e também barreira contra coisas tóxicas em gerais e micro-organismos que podem produzir substâncias tóxicas, né? Por exemplo, pode se alojar um fungo se você não tivesse pele, né? Número 2. A pele humana é sensível à radiação solar, e essa sensibilidade depende das características da pele. Os filtros solares são produtos que podem ser aplicados sobre a pele para protegê-la da radiação solar. A eficácia dos filtros solares é definida pelo fator de proteção solar, que indica quantas vezes o tempo de exposição ao sol sem o risco de vermelhidão pode ser aumentado com o uso do protetor solar. A tabela seguinte reúne informações encontradas em rótulos de filtros solares. Então, a sensibilidade extremamente sensível, tipo de pele e outras características branca, olhos e cabelos claros, proteção recomendada muito alta, FPS recomendado mais do que 20, proteção a queimaduras muito alta. Depois no outro muito sensível, tipo pele branca, olhos e cabelos próximos ao claro, proteção recomendada alta, FPS menos do que maior do que 12 e menor do que 20, proteção a queimaduras alta. Depois no próximo sensível, pele morena ou amarela, proteção moderada, FPS maior do que 6 e menor do que 12, e proteção a queimaduras moderada. Depois o pouco sensível, pele negra, proteção recomendada baixa, FPS maior do que 2 e menor do que 6, e proteção a queimaduras baixa. As informações anteriores permitem afirmar que as pessoas de pele muito sensível ao usarem filtro solar estarão isentas do risco de queimaduras. B. O uso de filtro solar é recomendado para todos os tipos de pele exposta à radiação solar. C. As pessoas de pele sensível devem expor-se por 6 minutos ao sol antes de aplicarem o filtro solar. D. Pessoas de pele amarela usando ou não o filtro solar devem expor-se ao sol por menos tempo que pessoas de pele morena. E. O período recomendado para que pessoas de pele negra se exponham ao sol é de 2 a 6 horas diárias. Tempinho para vocês. Se quiser, eu volto na imagem, tá? Responderam letra A. A questão aí, ela é meio que uma pegadinha, tá? Eu não vou nem falar sobre biologia ou a física do sol que age na biologia da pele, não. Essa questão é literalmente uma pegadinha. Olha só. A letra B que acerta. O uso de filtro solar é recomendado para todos os tipos de pele exposta à radiação. Todo programa médico, toda propaganda de filtro solar que você vê na televisão, né? Às vezes vai um médico no programa tal, aí vai falar sobre a pele. Todo mundo fala isso, cara. Então vai ser uma coisa daqui pra frente, né? A gente ensina maldade também, a gente não ensina só biologia, né? A gente ensina maldade também. Você vai bater o olho numa questão que é tipo assim, bom samaritano. Você vai bater o olho e fala, essa aqui que é a certa. Não tem nem que ler as outras, né? Você tem que começar a treinar isso aí, ó. Você bate o olho na B, por exemplo, você não precisa nem ler a C, a D e a E. Você sabe que ela é a certa. Vamos para a próxima. Não, e também ali, no caso, por que a A está errada? Volta lá só para falar, Marconi.
porque as pessoas de pele muito sensível não quer dizer que porque ela está usando filtro solar que ela vai estar isenta do risco de queimadura, porque eu falo até por mim mesmo, né, que eu sou uma pessoa de pele sensível. Já aconteceu de ir para a praia passar protetor solar, só que o sol estava forte demais e mesmo assim eu queimei bastante, passei aperto depois, ou seja, são vários fatores, você tem que passar o filtro solar, tem que estar debaixo de um lugar coberto, não pode ter muita exposição ao sol, depende também da radiação daquele dia, se o sol se está muito calor no dia, o sol está muito forte, aquele horário de exposição, então assim, são muitos fatores aí que implicam nessa questão do risco de queimadura. Então, pode falar, João Paulo. Não, Rosane, termina que eu também vou complementar aí com um pouquinho de química, tá? Isso, ótimo. E depois eu vou falar depois sobre física também. Tem uma outra coisinha que eu quero adicionar aí. Tá, então, assim, não quer dizer que só porque você fez o uso ali do protetor solar que você não vai se isentar aí do risco de queimaduras. É negativo. Você ainda continua correndo risco aí de ter queimadura na pele, tá bom? Então, pode falar agora, João Paulo. Então, gente, complementando o que vocês estão falando, é até interessante falar um pouquinho do protetor solar, né? Que ele é uma substância que interage muito bem com a pele. A pele nossa, né? Vocês são biólogos, sabem bem disso. Ela é 70% mais ou menos água, mas também tem uma parte gordurosa, né? Que evita exatamente que a gente perde água por desidratação, tem essa proteção dela. Então, o filtro solar tem que ter essa parte de interagir tanto com a parte gordurosa quanto a parte líquida da pele. E esse protetor são dois tipos que a gente tem no mercado. Aqueles físicos, que a radiação ultravioleta bate e reflete, e também tem aqueles que a radiação bate e o filtro absorve, para que não interaja com os nossos tecidos epiteliais. E engraçado aqui no Brasil, é o país que tem mais incidência de câncer de pele no mundo. Vocês sabiam disso? Porque nós estamos na região tropical, né? Que pega tanto aqui a América do Sul quanto a África, tudo, mas o nosso povo é um povo que tem a pele muito branca e não se protege muito com relação a isso. E não é só você, Rosane, eu também tenho a pele muito branca. Então, qualquer dia que eu for sair, eu tenho que passar protetor também, até mesmo para a gente se cuidar, né? Os especialistas falam, né, os dermatologistas, que a gente deve evitar o sol das 10 da manhã até mais ou menos 3, 4 horas da tarde, principalmente no verão. Porque não importa se você passar um filtro lá, 70% de proteção. A radiação é tão forte que você vai se queimar. E eu sou bem branco, quando eu pego o sol, independente se eu passo protetor ou não, eu fico muito vermelho por conta disso. O que evita a gente ter aí uma exposição excessiva é a melanina, né? E como a gente tem pouca, a radiação bate e queima mesmo. Eu de pequeno, quando eu ia muito em clube, em piscina, gente, eu queimava demais. Minha mãe passava um aperto comigo, passando hidratante, para exatamente evitar ter queimaduras sérias de pele. E com o longo do tempo, gente, essa exposição excessiva pode desenvolver câncer de pele, tá? É isso que eu ia complementar aí com vocês. Se eu falei alguma coisa errada do ponto biológico? Não, falou Não, certinho. não. De forma alguma. E outra coisa também que eu posso acrescentar é que, assim, né, o recomendado é usar filtro solar todos os dias, né, para todos os tipos de pele e não só por causa da exposição ao sol. Hoje em dia, como está todo mundo muito exposto às telas também, né, televisão, computador e celular, essa luz também, dessas telas, elas também são prejudiciais à nossa pele. Então, é importante aí o uso do protetor solar por causa disso. E outra coisa também é que agora eu não me recordo a partir de qual FPS, né, o fator de proteção solar, desculpa, que não sei se o João Paulo vai lembrar, mas é porque diz que
vamos supor, não adianta você comprar lá o fator 100, porque ele não vai ter, ele não vai proteger mais do que, eu não sei se é o 40 ou 50. Diz que a partir do 40 ou do 50, a proteção vai ser a mesma, não muda. Então é bobeira você ir lá e comprar fator 100. Você vai estar só pagando mais caro porque o efeito vai ser o mesmo. Marconi, E- pode acrescentar o que você ia falar. Ah, não, pode falar primeiro, João Paulo. Então, o que a Rosane falou sobre protetor solar é isso mesmo, tá? Você vê em várias marcas, né, com vários fatores de proteção. O mínimo aqui no Brasil, gente, seria o 30, tá? Isso para pele bem morena mesmo. E aí, quanto mais branca a sua pele, maior deve ser esse fator. Só que depois dos 50, praticamente não tem efeito muito, não. E 50 já é bem caro. Quando você vai olhar ali uma marca recomendada, que você vê que é de boa qualidade, é muito caro, tá? Até porque ele é bem oleoso, o de 50. E aí, à medida que você vai aumentando, fica mais oleoso, ainda mais espesso, e bem mais caro. Então, aos 50 já te protege bem, tá? Mas não adianta também você passar o fator 50 e sair no sol do meio-dia 1 hora. Sinto muito, você vai se queimar sim, tá? Pode falar, Marconi, agora. É, complementando o que vocês dois falaram, né, uma parte mais da química, assim, não pode esquecer, porque, por exemplo, na letra A está escrito estarão isentas do risco de queimaduras. Você, só de passar um produto bom na sua pele, ele vai ter um tempo de duração, né? Se eu não me engano, o protetor que o João falou, ele, o que reflete, se eu não me engano, ele tem mineral talco nele, por isso que a gente passa, a gente fica meio branco, meio cinza, né? A gente fica com a pele meio cinza, e acho que porque ele tem o mineral talco, para quem acha que talco é um pozinho que a gente põe no tênis pé, né? No sapato ali antes de sair de casa, não. Talco é um mineral. Ele é bem reflexivo também. Além de ter o prazo de validade do produto mesmo, tá ali na caixinha dele, né? Ele dura tanto tempo, depois essa química dele vai se perdendo, as suas moléculas começam a mudar e ele perde o efeito. O que eu ia falar sobre física é que imagina a situação seguinte: você está de férias, é verão, vamos para piscina, beleza? Você passou o seu protetor solar, você, às vezes, vamos supor, que nem eu falei, você deu um molezinho ali, não se queimou tanto, porque, né, você tem que passar de hora em hora, né? É o recomendado. De hora em hora você vai e passa protetor solar. Aí você esqueceu por 30 minutos e passou de novo, você não se queimou tanto. Aí no outro dia, imagina que tá a mesma temperatura, o sol tá do mesmo jeito, aí em vez de ir na piscina, não quero ir na piscina não, vou na praia. Cara, imagina você pegar um objeto tão com a radiação tão grande quanto o Sol e multiplicar a radiação dele por 1,5. Posso ter exagerado no número, mas acontece isso, a radiação ela é multiplicada, né, para cima, né, para mais, porque acontece um fenômeno também de refração com a areia. Os raios vão bater no chão da areia, né? E a areia, ela é de. O que é areia? É sílica e uma outra. Um outro mineral que eu esqueci o nome, tem muscovita, é da mesma classe. Inclusive, a areia tem muscovita, mas tem outras, acho que, por exemplo, biotita. E sílica é o que? É quartzo. Quartzo lembra o que? Vidro. Quando você derrete quartzo, você derrete areia, você faz vidro. E isso começa, os raios de sol batem ali, essa radiação, isso reflete para todos os lados, cara. Você toma sol de cima para baixo e de baixo para cima e da esquerda para direita e da direita para esquerda, de frente para trás, você toma raio de todos os lados, né? Na praia não pode dar bobeira. É só isso que eu ia falar mesmo.
Podemos continuar? Bom, 3. Os tecidos são conjuntos de células que atuam de modo integrado no desempenho de determinadas funções. Nos animais, há 4 tipos de tecidos: epiteliais, como a epiderme que reveste a pele, conjuntivos, como o tecido ósseo, musculares, como o tecido cardíaco, e o nervoso, constituinte do cérebro. Os tecidos epiteliais são classificados em epitélios de revestimento e de secreção ou glandulares. Como exemplos de epitélios de revestimento, temos a epiderme, que protege a pele contra agentes físicos, químicos ou biológicos, e o epitélio intestinal, atuante na absorção de nutrientes resultantes da digestão. E, como epitélios glandulares, citam-se as glândulas sudoríparas, já ditas antes, né? Ao produzirem suor, evitam o superaquecimento corpóreo e as glândulas mamárias, indispensáveis na amamentação dos recém-nascidos. De acordo com o texto, o tecido epitelial está associado a mais de uma função. Dentre essas, é possível constatar as seguintes: letra A, absorção de nutrientes, sustentação corpórea e condução nervosa. B, contração muscular, condução nervosa e relaxamento muscular. C, revestimento corpóreo, condução de impulsos elétricos e absorção de nutrientes. D, transporte de gases respiratórios, sustentação corpórea e defesa do corpo. Letra E, proteção corpórea, absorção de nutrientes e secreção de substâncias. Então, um tempinho, se quiserem, eu volto do texto. Ó, dúvidas entre a letra C e E. Ó, essa questão ela é bem de pegadinha, viu? Porque ela fala de diversos tecidos, mas o único que está escrito aqui nessa segunda parte, né? Que está falando aqui, ó, tecido epitelial. Ele falou de cérebro, ele falou de coração, falou de um monte de coisa, mas a única coisa que importa é o epitelial. No caso, ele englobou na letra E, que é a resposta correta, proteção corpórea, isso aí é sobre a pele, que é tecido epitelial. Absorção de nutrientes, isso aí já pega já vai na pegada do intestino. E secreção de substâncias, que já volta na pele, por exemplo, no caso das glândulas sudoríparas, né? Entendeu como é que é? A letra C ela tá errada porque, ó, condução de impulsos elétricos. Isso aí é na parte do cérebro, no caso o tecido nervoso, entendeu? Então, é a única coisa que estava errada na C. De resto, ela é quase igual à letra E, que está certa. Vamos para 4 então. Durante o verão, devido às férias, ficamos mais tempo ao ar livre e expostos à radiação solar, aumentando o risco de queimaduras. Nesta época, os raios ultravioleta apresentam maior intensidade e, por isso, todos os cuidados com a pele devem ser tomados para evitar os efeitos prejudiciais. A pele é o maior órgão do corpo humano. Reveste, atua na defesa e colabora com outros órgãos para um bom funcionamento do organismo, como, por exemplo, agindo no controle da temperatura corporal e na elaboração de metabólitos.
Possui algumas estruturas especializadas, chamadas anexos da pele, por exemplo, pelos, unhas e glândulas sebáceas e sudoríparas. É constituída de epiderme e derme, tecidos intimamente unidos que atuam de forma harmônica e cooperativa. Sob a derme, a gordura se concentra no tecido adiposo, que funciona como isolante térmico e contribui para a manutenção de uma temperatura constante. Com relação a esse órgão, no caso a pele, assinale a alternativa correta. A derme atua na absorção total da luz, garantindo que o organismo adquira resistência a esse tipo de radiação. Letra B. As glândulas sebáceas produzem lipídios, o chamado sebo, que aumenta o ressecamento da pele e dos pelos. C. A presença de uma camada de gordura sobre a derme é importante na produção de sangue e na pigmentação da pele. Letra D. A epiderme constitui a camada mais externa de defesa do corpo, protegendo o organismo contra a penetração de agentes externos. E. As glândulas sudoríparas são responsáveis por eliminar o suor, solução salina diluída, que ao evaporar aumenta a temperatura do corpo. Tempinho para vocês. Repito, sim, claro. Você quer que comece do começo, Thiago? Ó, vamos lá. Durante o verão, devido às férias, ficamos mais tempo ao ar livre e expostos à radiação solar, aumentando o risco de queimaduras. Nesta época, os raios ultravioleta apresentam maior intensidade e, por isso, todos os cuidados com a pele devem ser tomados para evitar esses efeitos prejudiciais. A pele é o maior órgão do corpo humano. A pele reveste, atua na defesa e colabora com outros órgãos para o bom funcionamento do organismo, como, por exemplo, agindo no controle da temperatura corporal e na elaboração de metabólitos. Possui estruturas especializadas chamadas de anexos da pele, por exemplo, pelos, unhas e glândulas sebáceas e sudoríparas. É constituída de epiderme e derme. São duas, como pode-se dizer, divisões, né, de camadas, isso aí. Você imagina que tem camadas de formatos diferentes. Vou voltar numa imagem aqui, ó. Vamos supor que tem formatos diferentes. Vamos supor que ó, o primeiro de baixo é derme e vamos supor que o de cima, prismático ali, o terceiro do de cima ali é epiderme, entendeu? É basicamente isso. Provavelmente eu falei os exemplos da imagem todos errados, mas é só para você entender o que é derme e epiderme. São camadas diferentes, né? Vão ter constituições diferentes, componentes diferentes, fibras, glândulas diferentes, formatos de células diferentes, a quantidade de células é diferente, as funções específicas dessas células vão ser diferentes, entendeu? Continuando, é constituída de epiderme e derme, tecidos intimamente unidos que atuam de forma harmônica e cooperativa, viu? Ó, eles têm funções diferentes, mas atuam de forma harmônica e cooperativa. Sob a derme, abaixo da derme, a gordura se concentra no tecido adiposo, que funciona como isolante térmico e contribui para a manutenção de uma temperatura constante. Aí as questões. Posso ler as questões também. Com relação a esse órgão, assinale a alternativa correta. A derme atua na absorção total da luz, garantindo que o organismo adquira resistência a esse tipo de radiação. B. As glândulas sebáceas produzem lipídios, o chamado sebo, que aumenta o ressecamento da pele e dos pelos. A presença de uma camada de gordura sobre a derme é importante na produção de sangue e na pigmentação da pele. A epiderme constitui a camada mais externa de defesa do corpo, protegendo o organismo contra a penetração de agentes externos. E letra E, as glândulas sudoríparas são responsáveis por eliminar o suor, solução salina diluída, que ao evaporar aumenta a temperatura do corpo.
E aí, já tem alguma em mente, doutor Tiago? Ó, essa tá interessante porque essa aqui fala um monte de coisa certa e depois no final tem uma abobrinha. Ou tem uma abobrinha no começo e depois o final tá bacana. Cheio das pegadinhas aqui, ó. A Derme atua na absorção total da luz. Isso é um absurdo, porque se o ser humano absorvesse luz, a gente era uma planta. Já começou errado, pula para a próxima. Tinha falado a B, ó, as glândulas sebáceas produzem lipídios que aumentam o ressecamento da pele. Mentira, é justamente o contrário. A oleosidade da pele da gente dá uma protegida, inclusive protege contra ressecamento da pele. Você cria uma camada de óleo, a água não sai dali, entendeu? Não vai sair por debaixo dessa camada de óleo, então você mantém a sua hidratação com óleo. A presença de uma camada de gordura sobre a derme é importante na produção de sangue. Já falou abobrinha. E pigmentação da pele. Falou mais abobrinha ainda. Tá errado. Letra E. As glândulas sudoríparas são... Ele falou tudo certinho. No final ele fala que aumenta a temperatura do corpo. Aí matou tudo. Não tem como. É justamente o contrário. Então acerta a letra D. Epiderme constitui a camada mais externa, protege o organismo contra a penetração de agentes externos. Por exemplo, se uma bactéria cair na sua pele, não tem tanto problema. Ela provavelmente vai morrer ali mesmo. Muito provavelmente. Agora, se você está com uma ferida exposta, você acabou de estar no futebol ali, você caiu no chão, ralou. Aí sua pele fica exposta, né? Se cai um. Aí vamos supor que você teve um corte profundo, né? Do lugar que você caiu, ralou, cortou. Cai uma bactéria nesse tecido quase chegando aí no muscular, você pode preparar que você vai ter uma infecção braba, viu? Porque uma bactéria faz uma festa. Agora, uma bactéria na pele não faz nada. Guarda isso, guarda essa informação. Entendeu, né? Então vamos para a próxima. Ó, o Demodex ai, ai, ai. O Demodex folliculorum é um ácaro que habita os folículos pilosos dos seres humanos, alimentando-se de pele e sebo. Vulgo, esse é um ácaro que vive. Sabe quando você tem espinha? Então, sabe quando você tem cravo? Geralmente, quando você tem um cravo, é esse rapaz aí. Doideira, né? Bizarro, né? Mas tá aí, guarda essa informação também. Algumas pessoas podem ter reações alérgicas a esse animal e desenvolver a acne. A bactéria Propionibacterium acnes é um ser vivo oportunista e prolifera na pele, causando inflamação. As glândulas envolvidas nesse processo infeccioso são chamadas de letra A, sebáceas e exócrinas, B, sudoríparas e endócrinas, C, sebáceas e endócrinas, D, sudoríparas e exócrinas e letra E, mistas e exócrinas. Tempinho aí.
E aí, achou a resposta? Tá na dúvida entre a A e a C? Então C acertou a letra A. A D, não, não. É a letra A mesmo. Sebáceas e exócrinas, né? Ah, ele fala ali, ó, alimentando-se de pele e sebo. Pelo começo das duas palavras, sebo e sebácea, você já sabe do que se trata, né? As duas, uma produz a outra, né? A glândula sebácea produz sebo, que é uma coisa que o Demodex se alimenta. A Propionibacterium acnes é basicamente a mesma coisa, né? Ele deu basicamente a mesma descrição para os dois seres vivos, né? Um é uma bactéria e o outro é um ácaro, mas é a mesma descrição. São sebáceas e exócrinas. A exócrina é uma glândula que vai jogar coisas para fora, do contrário de que uma endócrina, que ela vai jogar coisas para dentro do próprio sistema, no caso, por exemplo, uma glândula de hormônios, né? Ela já fica perto de um canalzinho, né, que é o capilar que passa sangue, para já jogar no sangue mesmo e do sangue não sai. No máximo do máximo, essa endócrina ela tira de um lugar para jogar para o outro. Ela vai pelo sangue e cai em outro lugar, né, o produto. No caso da exócrina, está vamos supor, na pele e joga para fora. Ela é externo. Endo, você lembra de coisas que estão dentro, entendeu? É sebácea e endócrina, exócrina, é só isso mesmo. Por exemplo, a letra C, se fosse sebácea e endócrina, já estava errado, entendeu? Sudorípara já não pega porque ele não está falando que se alimenta de suor, por exemplo, sal e os minerais do suor. Dificilmente você vai ver alguma coisa que se alimenta disso. Se bem que existem casos médicos de pessoas, por exemplo, pessoas que têm um suor com um cheiro, um odor acentuado. É causado também por uma bactéria, mas eu acho que é um pouco mais raro, né? Agora a gente já tem o gabarito, e é isso aí, né? Boa tarde e até a próxima. Muito obrigada, viu, Tiago, pela presença. Obrigada a todo mundo também que vai assistir depois. E podemos parar com a gravação, João Paulo. Ok, então, gente, né, gostaria de agradecer então a participação. Foi até interessante que até dessa vez eu também acabei entrando, porque um assunto, né, quando falou lá de protetor solar, não é um assunto que só cai em concurso na área de biologia, não. É uma área Mas, interdisciplinar que cai química também. Eu vejo muitas não, mas questões do Enem. isso é uma questão também de saúde, né? Informação pra Aham, galera. E é bom também, bom saber. Não, e aham. outra coisa, se for ver, realmente não é uma questão que está falando sobre o que a gente viu realmente na disciplina aí. Não tem falando bem do epitélio, fala sobre pele, proteção solar, mas não está muito dentro aí do que a gente viu hoje, né? E outra coisa, João Paulo, conseguimos finalizar mais uma aula hoje, né? Teoria e Sim, exercícios, né? que bom, né? Deu tudo certinho, né? 1 hora praticamente também, né, gente? Estendeu bastante. Então, vou parar então aqui a gravação, depois a gente vai postar lá no grupo. E semana que vem tem mais, viu, Tiago? Então, aproveite aí a oportunidade e semana que vem outro grupo. Olha só um Isso. pouquinho. Eu achei que a gente não